O que é avaliação de desempenho? Quando nós falamos de avaliação de desempenho, podemos nos referir a muitas coisas diferentes. Avaliação do desempenho da equipe de futebol do Brasil na Copa. Avaliação de desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre. Em recursos humanos e gestão de pessoas, quando falamos avaliação de desempenho, falamos de duas coisas diferentes. Falamos primeiro de um processo formal adotado pela empresa para todas as suas gerências e todos os seus funcionários e falamos também de um outro aspecto, que é uma função gerencial. Avaliação de desempenho é função gerencial. Então, quando uma empresa tem aquela avaliação formal, ela tem duas coisas, tem uma avaliação formal e tem a função gerencial, que é natural. Quando ela não tem um processo formal de avaliação, de qualquer forma, a função gerencial persiste. Gerenciamento é necessariamente avaliar pessoas também. Vamos falar aqui da avaliação de desempenho no aspecto institucional, formal, como um programa gerido por RH para a empresa. Então, a avaliação de desempenho nada mais é do que verificar como uma pessoa está indo no trabalho. Como ela está refletindo as suas competências no trabalho, o que ela precisa melhorar, o que ela está bem, que não precisa melhorar, e como é que ela deve se desenvolver, orientar a seu desenvolvimento futuro. Para a gerência, aquilo serve para orientar a conduta do funcionário e, ao mesmo tempo, serve para orientar promoções e premiações de diferentes naturezas, inclusive a promoção propriamente dita, né, para outros cargos e o aumento salarial, essas coisas assim. A avaliação de desempenho formal, ela se faz através de reuniões ou entrevistas periódicas entre os superiores hierárquicos e os seus subordinados. Nessas entrevistas periódicas se avalia como é que o funcionário tem desincumbido-se das funções dele, como é que tem sido o comportamento dele no trabalho, até que ponto ele está atingindo as metas ou não está atingindo as metas, em que ele precisa melhorar, quais as competências ele precisa desenvolver. Então essas reuniões serão periódicas, como nós dissemos, elas são formais, elas têm a vantagem de permitir que o funcionário tenha um feedback, possa orientar seu próprio comportamento, seu próprio desenvolvimento, e tem a vantagem de permitir que a gerência oriente o desenvolvimento do funcionário e que a empresa saiba como as coisas estão andando nas relações todas, porque muitas vezes a gerência eventualmente poderá negligenciar no acompanhamento de um funcionário essa coisa toda. Então, o programa formal já tenta suprir essas lacunas de comunicação entre gerência e subordinado e transmissão de expectativas mútuas. Algumas empresas têm programas formais bastante estruturados e em outras ele não é tão estruturado assim. Em algumas ele é meramente uma coisa para formalidade, porque as pessoas não acreditam muito naquilo e simplesmente preenchem formulários. Em algumas empresas as pessoas efetivamente respeitam aquilo, fazem com envolvimento, com empenho, e aí tende a ser um processo bem melhor. A avaliação de desempenho também é parte do processo gerencial. Sobre isso nós falaremos num outro vídeo. Isso é a avaliação de desempenho.